condutora. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Não cessamos de adorar o Senhor. Glória a Deus. Não cessamos de clamar ao Senhor. Aleluia. Não cessamos de agradecer ao Santo Espírito. Aleluia. Deus, toda vez que nós lembrarmos da festa de Pentecostes e o motivo pelo qual ela nos uniu, nós seremos ainda mais fortalecidos e capacitados pelo Santo Espírito Santo. Aleluia. É o seguinte, irmãos, o seu chamado ele não é em vão. O seu chamado não é em vão. O seu chamado, o seu propósito tem que ser maior do que a sua vida. Tem que ser maior do que a nossa vida. Porque nós entendemos, a partir do momento em que eu nasci, pelo qual eu nasci, o propósito fica muito mais claro na nossa vida. A partir do momento em que você confia no Espírito Santo, pelo qual ele te chamou, as coisas começam a mudar. Falando do Espírito Santo nessa noite. Senhor, Senhor,
Deixa o Espírito Santo totalmente sua vida, meu irmão. Permita que o Espírito Santo tenha total liberdade na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, dando continuidade ao nosso curso, vamos passar por os avisos da semana. Todo mundo já está bem ciente dos avisos da semana. Segunda-feira, nós temos. Segunda-feira, me ajuda, por favor. Segunda-feira, Escola Gênesis. Aliciança para quem quer começar a compreender um pouco a palavra do Senhor. A Escola Gênesis ela tem tido um bom crescimento. E eu espero que desse celeiro da Escola Gênesis saiam outros preletores, saiam outros ministros, saiam outros professores, saiam outros diáconos, pessoas que têm um comprometimento e querem aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Terça-feira, a oração dos guerreiros, que começa às 15 horas. Quarta-feira, nós temos a EG às 18h30 aqui na nossa igreja. Porque eu coloquei 18h30, irmãos, porque a gente só tem que começar nesse horário. E até 19h30 eu entrego para vocês uma aula para vocês em uma hora. Às vezes eu passo um pouco, né? Eu confesso. Eu gosto de falar um pouquinho. Às vezes a aula começa às 18h30, eu vou até 19h31 e eu termino a aula. Quinta-feira, o que nós temos? Não tem nada. Vai passar tempo, então. Quinta-feira, a tua oração lá na sua casa. Tá bom? Amém. Vai passar tempo. Quem disse que não tem nada na igreja? Sempre tem alguma coisa para fazer. Você é igreja, só nós somos igreja. Amém. Tem 5 coisas para fazer na igreja. Sexta-feira, culto da família, o culto que você coloca em seu coração, que você queria entregar ao Senhor. Às 18 horas também. Sábado, consagração pela manhã, às 6 horas da manhã. Só para 7, para 6 horas você já começa orando. Você vem orado de casa. Beleza, irmão? Vem orado. Vem orado de cá, bem abençoado. Chega aqui já exalando unção. 7 horas da manhã você chegar aqui, fala, irmão, você já vem orado de casa. Só estou reunindo aqui para orar com vocês. Domingo, pela manhã, nós temos que oração em casa de novo, irmão. Não pode não entender. Oração em casa, às 5 horas da manhã, oração. Que é isso? Não pode orar, meu povo. Vamos acordar. Que a partir desse momento que a gente está falando, o Espírito Santo dele, ajudar o catuque. 5 horas você vai se levantar e orar ao Senhor. Também vou, tem essa brincadeira aí. Às 18 horas nós temos culto. Culto de celebração. De 18 horas até às 22h30. Meia-noite é dia, irmão. Fica à vontade, vamos adorar o Senhor. Vamos passar agora para o nosso momento de ofertas. Maravilha,
nome do Josilade. Júlia foi. Seremos juntos. Pra sempre. Irmãos, momento maravilhoso agora de palavra. Vem pra cá, Mauro! Quebra tudo, irmão. Na sua mão. Boa noite, irmãos. Boa noite! Tá muito fraquinho. Boa noite, irmãos. Pode ficar melhor, hein? Boa noite, irmãos. Ai, Senhor. Irmãos, responsabilidade enorme. Mael falou ali que queria falar sobre o que mesmo? Que é hoje? Hoje é o... Eita, frase, não. Vocês se alimentaram ontem, não? Mas mesmo de ontem me deixou revigorado até hoje. Hoje é noite de... Aí, agora sim. Aí eu falei para ele que ele podia falar, porque eu não iria falar sobre o Pentecostes. Não necessariamente sobre a festa de Pentecostes. Por isso eu falei para ele que ele podia explicar a festa de Pentecostes. Até irei falar sobre o Pentecostes, mas sobre algo que aconteceu no Pentecostes. Amém? Pelo menos uma pessoa pegou. Pelo menos uma pessoa entendeu. E eu não vou falar sobre Pentecostes fugindo do nosso tema, que é comunhão do Espírito Santo. É a palavra que vai, como eu falei, o Wesley até gostou quando eu falei essa palavra na chamada para o culto da virada, que é uma palavra que realmente vai nos nortear durante todo esse ano. Então, independente de ser noite de Pentecostes, nós não podemos fugir da comunhão do Espírito Santo. Amém? Amém. E essa palavra está onde mesmo? Gente, vocês estão oscilando bastante. Mantém aqui, ó. Está onde? 2 Coríntios 13. Isso aí. Diz o que mesmo? A graça do Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Muito obrigado. Está aqui? Poxa! Eu achei que não, achei que mas mesmo assim, muito obrigado, porque a voz saiu, né? Obrigado, Lídio. Você é top. É isso. A graça. E o melhor de tudo é que já pegaram que eu não falo só a parte C, né? Eu falo no versículo todo, porque eu sou meio enjoado em relação à nossa língua portuguesa. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É isso. Porém, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em
Atos dos Apóstolos. Antes, uma perguntinha. A gente está falando sobre comunhão, né? Comunhão do Espírito Santo. O ano todo falando sobre comunhão do Espírito Santo. Que os irmãos lembram, né? O que quer dizer, né? Coinonia? Lembram? Sim? O quê? Participação conjunta, compartilhamento, parceria íntima, união de propósitos, é ter algo em comum, ou seja, coinonia é uma conexão profunda. Mais do que estar junto, é um ser junto, compartilhando momentos, dores, decisão e até... É isso mesmo, silêncio. Perfeito, vocês são top. Vocês foram 10. Só que essa palavrinha comunhão no Novo Testamento, vocês sabem quando foi a primeira vez que ela foi falada, mostrada no Novo Testamento? Sabe? Sim, não. Sim, não. O silêncio quer dizer sim ou quer dizer não? Sim. Sim. Quando foi? Hã? Quando foi? Atos? Só porque eu falei que era para abrir em Atos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, o Novo Testamento, agora vocês vão ter que falar isso. No Novo Testamento, Atos é qual livro? É o 6º, é o 7º, é o 1º? É qual? No Novo Testamento? 5º? Quais foram os livros que vieram antes? Os 4 evangelhos. Quais? Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado. Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses 4 evangelhos têm em comum? Eles falam a história de... Vocês estão com medo, irmãos? Vocês estão com medo de falar, irmãos? Fala sem medo, gente. Conta a história de Jesus. Conta a história de Jesus. É isso. Mas o engraçado é que nesses 4 evangelhos não se fala em comunhão. Não se fala em comunhão nesses 4 evangelhos. Só foi falar em comunhão em Atos 2, versículo 42. Quando Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus. E nos evangelhos não foi falado. Aí, irmãos, a gente passa a ver que a comunhão, a gente já falou sobre isso aqui, sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, que cada um tinha um tempo de atuação. E a comunhão dependia do tempo de atuação correto.
Por que não foi falado da comunhão enquanto se falava de Jesus? Por quê? Por quê? Porque era o tempo de Jesus. E a comunhão é do... Exatamente. Exatamente. E a comunhão, irmãos, era mais do que uma reunião. Como foi falado aqui, ó, e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A prática da comunhão ia muito além de reuniões sociais. A prática da comunhão vai muito além disso aqui, de uma reunião. Muito além. Eu já até trouxe isso uma vez no estilo de vida. Vai muito mais além do que virmos à igreja, sentarmos na cadeira, ouvirmos um louvor, ouvirmos a palavra e irmos para casa. Vai muito além disso, irmãos. É um estilo de vida. E caracterizado por um compromisso mútuo. Como nós falamos, participação conjunta, compartilhamento, parceria íntima, união de propósitos, conexão profunda, é mais do que estar juntos, mais do que nós estarmos aqui juntos, é sermos juntos. Compartilhando momentos, compartilhando dores, compartilhando decisões e até silêncio. Então, existem os pilares desse compromisso que é a comunhão, que é o ensino. O ensino era a dedicação constante à palavra. Era a dedicação constante à palavra de Deus e aos ensinamentos dos apóstolos. Então, os pilares são o ensino, a comunhão, que era a comunhão, uma comunhão fraterna, uma unidade profunda, onde aqueles apóstolos, aqueles discípulos dividiam os seus bens e ajudavam uns aos outros, ajudavam os necessitados. É o partir do pão que era uma vida de dependência constante de Deus. Era a celebração da ceia do Senhor. Eram as refeições compartilhadas e as orações. As orações que eram a dependência de Deus. A dependência constante. O evangelista Rafael, ele falou a agenda da semana toda aqui da socorrista, e mesmo nos dias que não teria nada para ser feito aqui, nada organizado aqui, ele falou o quê? Oração na sua casa. Porque a oração é uma vida de dependência constante de Deus. E era o que atraía sinais e maravilhas naqueles tempos. Glória a Deus. Por que eu especifiquei naqueles tempos? Então, no Novo Testamento nós começamos com os evangelhos que falavam sobre Jesus andando na terra, fazendo maravilhas, operando milagres, morrendo, ressuscitando. E nós não falamos de comunhão. Curiosamente, teve que acontecer uma coisa para podermos falar sobre comunhão. Curiosamente, teve que acontecer isso. O que teve que acontecer para nós falarmos de comunhão? Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas teve algo mais primordial para que nós pudéssemos falar sobre comunhão. Atos, capítulo 2.
Versículo 1. Aleluia. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A primeira coisa que nós temos que entender é por que estavam todos reunidos num só lugar. Por quê, irmãos? Por quê? Falamos de cada vez. Por que estavam todos reunidos num só lugar? Oi? Por quê? Era dia de Pentecostes. Vocês estão deixando passar uma coisinha. Uma ordem. Ficar em Jerusalém. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Glória a Jesus. Qual é a promessa? A promessa é o Espírito Santo. Aleluia. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Aleluia. Glória a Deus. Eles estavam todos reunidos num só lugar, porque eles estavam esperando a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou isso e foi assunto aos céus. Glória a Deus. Rafael já falou que o dia de Pentecostes aconteceu. Quem? Rafael falou. Aconteceu quantos dias depois da Páscoa? 50 dias depois da Páscoa. Vamos fazer uma conta. Então. A Páscoa foi quando Jesus. A Páscoa foi quando Jesus ressuscitou. Então, o dia de Pentecostes tinha quanto tempo depois da Páscoa? 50 dias. Jesus, depois que ressuscitou, passou quantos dias aqui na terra ainda? 40 dias. E Jesus falou isso e foi assunto aos céus. Então, Jesus falou isso 40 dias depois que ressuscitou. Quanto tempo esse povo ficou esperando? 10 dias. Reunidos num só lugar. 10 dias esperando ansiosamente pelo Espírito Santo. 10 dias esperando ansiosamente pela promessa de Deus na vida deles. Muitas vezes nós não conseguimos esperar um dia, né? E a gente já está impaciente. Quando te prometem uma coisa, Rafael, esses dias, ele me perguntou: estou ansioso, irmão? Ele falou uma coisa comigo, eu falei: pô, vai me deixar na curiosidade mesmo? Ele falou assim: não, semana que vem eu te conto.
Uma semana, são 7 dias. Eu não queria aguentar, eu não queria esperar 7 dias. Ele falou, não sei, domingo que vem a gente fala sobre isso. Eu falei, pô, vai me deixar curioso ver ele. Ah, não, tá ansioso? Então nós vivemos num tempo de ansiedade, né, irmãos? Em que nós queremos tudo para a hora, tudo para o momento em que é falado, em que é profetizado, em que é feito uma promessa. E aqueles homens ficaram 10 dias esperando. No versículo 2 diz que eles estavam na casa, assentados. 10 dias esperando. E diz que, de repente, veio o barulho do céu, semelhante a um vento soprando muito forte, e tomou toda a casa. Aleluia. Versículo 17 diz assim, ó. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem será salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E vocês repararam que aqui diz nos últimos dias, aí está sempre no futuro. Profetizarão, terão sonhos, terão visões, porque precisava acontecer ainda a descida do Espírito Santo. Mas eu digo, irmãos, o Espírito Santo já desceu. O que está faltando para nós vivermos isso aqui? A promessa se cumpriu. E o que está faltando para tomarmos posse dessa promessa? Porque nós já sabemos. Ninguém pode dizer que, mas eu não sei qual é a promessa. Eu não sei da existência do Espírito Santo. Porque na minha primeira ministração, se eu não me engano, eu falei que comunhão também trazia consciência da presença. Foi isso, não foi? Consciência da presença. Então nós já temos consciência dessa presença. No louvor nós falamos da liberdade para o Espírito Santo. Flua aqui nesse lugar. Sabe, irmãos? E foi uníssono. Foi uníssono. Teve uma hora que Rafael parou de cantar e foi uníssono. Todos cantando, tens liberdade. Se o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, deixa ele ter liberdade. Deixa ele ter liberdade para te encher. Porque Jesus falou, sejam cheios do Espírito Santo. Não basta ter consciência da presença do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E
Quem é que pode ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Quem é que pode receber o dom do Espírito Santo? Quem? Oi? Vocês estão falando, eu não falei nada. Eu não falei nada. Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Expressem, irmãos. Falem. Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Todos nós. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Sabe, irmãos? Aqueles homens. Primeiro aconteceu que as pessoas, quando ouviram, eram cerca de 120 pessoas ali. Ah, detalhe, 120 pessoas num só lugar, tá esperando pela promessa. Era cerca de 120 pessoas, 10 dias, num só lugar, esperando, assentados, esperando a promessa. E as pessoas, quando ouviram eles falando aquelas línguas estranhas, diz que eram cristãos eram judeus de todas as partes do mundo. E eles ouviam e entendiam o que eles falavam. Para os irmãos terem ciência, para ficar mais claro, era como se viessem para a festa hoje, aqui na igreja, viessem irmãos nossos, americanos, alemães, ingleses, franceses, e nenhum deles fala português, tá? Mas viessem aqui, australianos, japoneses, chineses, estão aqui na festa. E de repente, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Nós que estamos aqui reunidos, esperando a promessa. De repente, o Espírito Santo vem. E nós começamos a falar em línguas. E todas essas pessoas que eu falei, todas essas nacionalidades, compreendessem o que estávamos falando. Foi isso que aconteceu. E eles ficaram atordoados, eles queriam saber mais sobre aquilo. Então Pedro pregou, falou sobre aquilo, e eles falaram, todas aquelas pessoas falaram, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? As pessoas olhavam para eles e falavam, eu quero isso daí também. Eu quero também. O que é isso? É Espírito Santo? É Espírito Santo? Eu quero também. O que eu devo fazer para ter o Espírito Santo? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando, sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou aqui, eu gostaria de receber o Espírito Santo, mas eu ainda não sou batizado. Então eu tenho um problema. Certo, Fábio? Eu tenho um problema. Quantos aqui são batizados? Quantos foram batizados nas águas? Só um que não? Irmão, essa palavra agora é para você. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu
Eu anseio por receber o Espírito Santo, mas eu não sou batizado. E Pedro falou que nós temos que nos arrepender e ser batizados. Aí, irmão, lá em Atos, capítulo 10, é bom quando a pessoa conhece da Bíblia, que já, quando eu falo assim, ela já sabe logo o que vai ser falado. Atos, capítulo 10. Aconteceu que Pedro foi chamado para ir na casa de um gentio. Gentio era todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não era judeu, que não tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, era gentio. E os judeus não podiam ter contato com gentio. Aí Pedro já chega na casa do cara, o cara sai da casa dele, aí vai até Pedro, se ajoelha, Pedro fala assim, não, levanta, eu sou ser humano igual a você. Aí Pedro entra na casa dele. De repente, todos os outros judeus, os outros gentios que estavam ali, olharam e falaram assim, caraca, esse cara é maluco, sabe por quê, irmão? Ele já entra falando assim para o cara, ó, e lhes explicou. 27, versículo 27. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita, ou seja, eu não poderia estar aqui. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa deve considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Pausa. Versículo 27 diz que ele entra e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele pergunta: tá bom, eu vim aqui, mas por que vocês mandaram me chamar? Ele falou bem assim: ó, eu estou em jejum há 4 dias. Um gentio em jejum há 4 dias, buscando a Deus. Aleluia. Não era batizado, mas estava buscando a Deus. Meu Deus. Aleluia. Agora, pois, estamos aqui, todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Estavam na presença de Deus e se reuniram para ouvir da palavra do Senhor. Alguma coincidência com nós aqui hoje? Não. Buscamos a Deus, estamos reunidos para ouvir tudo quanto Deus quer nos dizer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Diante disto,
Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Em outras palavras, Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de distinção. Você é batizado? Recebe o Espírito Santo. Você não é batizado? Não recebe o Espírito Santo. Não. Deus trata todos sem distinção. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Basta crermos e aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Versículo 44. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso. Exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Aquelas pessoas que não eram batizadas, aquelas pessoas que não eram judias, aquelas pessoas que eram gentias, elas receberam o Espírito Santo e depois foram batizadas. Aleluia. Os irmãos notaram uma semelhança de duas palavrinhas que eu falei em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 10 sobre a descida do Espírito Santo? Oi? Além de estarem todos reunidos em um só lugar. Outra semelhança. Não? Como foi que o Espírito Santo desceu? De repente. Estavam todos reunidos e de repente. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias que falava sobre isso. A confusão que algumas pessoas fazem entre de repente e do nada. Ah, do nada, olha eu aqui. Do nada aconteceu isso, do nada e de repente. Por que foi de repente e não foi do nada? Porque eles estavam reunidos fazendo o quê? Estavam reunidos esperando. Eles receberam uma promessa e estavam esperando. O do nada acontece quando você nem espera. O do nada acontece, é uma coisa que, caraca, do nada aconteceu isso aqui. O que Deus tem para fazer na sua vida não é do nada, gente. É de repente. Aleluia! É de repente. Glória a Deus! Há quanto tempo você espera pelo Espírito Santo na sua vida? Meu Deus! Há quanto tempo você espera pelo batismo com o Espírito Santo? Meu Deus! Há quanto tempo você espera pelos dons do Espírito Santo? Meu Deus! Aleluia! Você está esperando. E quando acontecer, eu não estou nem falando se acontecer, eu estou falando quando acontecer. Glória a Deus! Não vai ser do nada, irmãos. Vai ser de repente. Aleluia! Aqueles gentios estavam ali na casa de Cornélio.
Não foi do nada que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, porque eles estavam ouvindo as palavras. E enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo de repente desceu sobre eles. Já desceu sobre nós, irmãos. O Espírito Santo já desceu sobre nós. O Espírito Santo já desceu sobre nós. Mas outra palavra que eu também ouvi, sabe qual foi, irmãos? Que o céu corresponde à nossa expectativa. O céu corresponde à nossa expectativa. Gentios reunidos, eles estavam com uma expectativa altíssima. Eles viraram para Pedro e falaram com esse Pedro, falou: o que vocês querem? Por que vocês me chamaram para vir aqui? Eles falaram para Pedro: porque eu quero isso que você tem. Eu soube do que aconteceu lá em Jerusalém. Eu soube do que aconteceu em Atos 2. Eu soube da descida do Espírito Santo. E eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Não importa se eu sou gentil, não importa se eu sou judeu, não importa se eu sou batizado, não importa se eu não sou. Eu quero isso na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Só que aí, Deus só vai liberar, o Espírito Santo só vai liberar os dons para você, o Espírito Santo só vai liberar o batismo para você, de acordo com a sua expectativa. De acordo com a sua expectativa. O quanto você quer? O quanto você quer? Sabe aquela criança que hoje em dia está muito isso, irmãos. No meu tempo não era muito não, porque eu podia chorar. Que se minha mãe não quisesse me dar alguma coisa, ela não dava não. Mas hoje em dia, você olha para uma criança, a criança vence os pais pelo cansaço. Vence os pais pelo cansaço. A voz, então... Às vezes o pai não quer. Às vezes o pai não quer dar. A mãe não quer dar. Mas aí a criança fica, chora, esperneia, faz pirraça. Ah, pô, vai. Eu vou lá, faz a vontade. Sabe por quê, irmãos? Corresponderam à expectativa daquela criança. Aquela criança queria muito. Aquela criança gritou, esperneou, porque ela queria muito. Qual é a nossa expectativa, irmãos? Pelo Espírito Santo. Qual é a sua expectativa pelo Espírito Santo? Santo, 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 santo. Qual é a sua expectativa pelo Espírito Santo, irmãos? É alta? Sua expectativa é alta? Então busque. Busque o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nos evangelhos, eu imagino muito os discípulos andando com Jesus, vendo Jesus operando milagres, vendo Jesus fazendo maravilhas, e eles querendo aquilo que Jesus tinha, e eles não podendo ter. Por quê? Porque ainda não era tempo do Espírito Santo sobre a vida deles. E quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus falou, ó, recebei o Espírito Santo. E daí eles começaram a fazer maravilhas, começaram a operar milagres. Irmãos, vocês não precisam ficar impacientes, querendo, sabe por quê? Porque você já recebeu o Espírito Santo. Mas você tem que ficar assim, na expectativa de receber o dom do Espírito Santo, os dons espirituais, o falar em línguas, o ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo, irmãos? E quantos querem ser?
Ninguém. Ah, porque eu perguntei, ele levantou a mão quando eu perguntei, ninguém, aí deu uma tarde. Gente, quando eu pergunto as coisas é porque eu quero saber mesmo, não é testando vocês, não é porque eu quero saber mesmo. Só para eu ver de novo, quantos querem receber o Espírito Santo? Quantos querem ser batizados com o Espírito Santo? Aleluia. Com exceção do evangelista Rafael, ministério que é batizado com o Espírito Santo, vem aqui no final de favor. Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. O céu corresponde à nossa expectativa. O céu corresponde à nossa expectativa. Crie expectativa. Crie expectativa nessa noite. Você pode me achar do programa.
Escolhe uma pessoa e ora por essa pessoa. E você, irmão, crie expectativa. Crie expectativa. O céu corresponde à expectativa da terra. O céu corresponde à expectativa da terra. Crie expectativa. O Espírito Santo, assim como tu fizeste lá em Pentecostes, o Espírito Santo, venha fazer aqui nessa noite o Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Oh, aleluia. Sai de novo, Espírito Santo. Seu amor é o céu sobre nós, Espírito. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós.
Eu não sei o que os irmãos estão sentindo nessa noite. Aleluia. Mas eu acredito que tem algumas pessoas aqui que estão sentindo um corpo eletrizado. Algumas pessoas estão sentindo a palma das suas mãos queimando. Não fique com medo, que Deus Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo que está ministrando sobre você. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Deixa o Espírito Santo te envolver. Você falou que você estava dando liberdade para ele. Então não fica com medo. Deixa ele te envolver. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Quando estávamos reunidos no cenáculo, queridos, ele veio. Ele veio. E hoje aqui não é diferente. Porque o mesmo Espírito soprou naquele lugar, está soprando aqui. O mesmo Espírito soprou naquele cenáculo, está soprando sobre você. E ele está liberando sobre você. Oh, ele está liberando pessoas vivas. Aleluia. Abre a tua boca e comece a falar. Abre a tua boca e comece a falar. Pode ser que você comece a falar apenas uma sílaba. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia.
Santo, Espírito Santo, fortalecido. Nós somos teus. E aqui nós estamos, Senhor. Criamos as expectativas, Senhor. Não sai daqui pensando que nada aconteceu. Porque está acontecendo. Está acontecendo. Nós não sabemos como o mundo espiritual se move, queridos. Nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. A obra dele continua sendo a mesma nas nossas vidas. Ele não mudou, aleluia. Ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado, querido. Obrigada por estarmos todos reunidos aqui neste lugar. Podemos exaltar e glorificar o seu nome, Espírito Santo. Aleluia, tu és digno da nossa adoração, tu és digno da nossa exaltação, tu és digno, Espírito Santo. Obrigado por esta comunhão íntima que nós temos por ti, Espírito Santo. Obrigado por esta família espiritual que o Senhor nos deu. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que está dando de Deus na sua. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Queridos, nós já vamos encerrar. Mas eu vou pedir uma última coisa para você, igreja do Senhor. Abra sua boca, por favor. Comece a orar. Comece a orar. Eu não sei o que você vai orar. Eu não sei o que eles estavam orando lá no cenáculo, quando eles estavam esperando a promessa de cumprir. Eu não sei. Aquele lugar estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos estavam orando. Todos estavam orando, esperando, aguardando a promessa. Abra uma boca, por favor. Você que está no lado do Senhor e comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Isso. Isso. Espírito Santo. Isso. Oh. Espírito Santo. Isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós já estamos indo para casa, mas eu esqueci antes de irmos, a professora Verônica quer falar com os irmãos nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa permanência caiu para passar aos irmãos que dia 13